principais acontecimentos do Brasil e do mundo em pauta. Na Vinha FM. Começa agora. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Rafael Vasconcelos. Estamos começando Mesa dos Notáveis pela Vinha FM 91.9, contando com a sua audiência, com a sua participação por meio do nosso WhatsApp 99997-2005. E lembre-se, ouvinte, do acordo, da aliança que nós temos. Vamos fazer o programa juntos mais uma vez. Mande a sua mensagem, o seu recado, o seu questionamento. 997-2005. O tema de hoje eu tenho acompanhado nos veículos de comunicação, por isso esse assunto se torna ainda mais importante, mais pertinente. Depressão, prevenção e tratamentos em tempo de pandemia. E é claro que a gente vai falar também do ponto de vista espiritual, da importância da fé, da esperança, das orações. Conosco, grandes notáveis, o Pablo Bernardes, psiquiatra e médico do trabalho, atende no Instituto de Psicologia e na Clínica Asmetro, cujo contato é o 99928-2070. O Instagram, siga os nossos notáveis nas redes sociais, @Dr. Pablo Bernardes. Também conosco, o grande pastor, teólogo, ele é da Igreja Videira. Ele não gosta muito de ser chamado teólogo, pastor Naor também não, mas eu vou me acostumando aqui, eles são muito humildes. Ele já olhou pra mim assim, não, peraí, não é bem assim, mas assim, na acepção da palavra é teólogo, né? É, homem de Deus, pastor. Tá certo. Ó, o Instagram dele, o siga, viu? Tem muita coisa interessante no Instagram dele, @PR Arlan Oliveira, vale muito a pena, @PR Arlan Oliveira. O meu Instagram, para quem quer acompanhar o meu trabalho também nas redes sociais, é @Rafael Vasconcelos jornalista. Você acompanha também Rafael Vasconcelos no Facebook. O ouvinte participa conosco, 99997-2005, daqui a pouquinho a participação. Vamos lá, pastor Arlan Oliveira, muito obrigado pela presença, uma boa tarde. Boa tarde, Rafael, boa tarde aqui os notáveis, boa tarde, ouvinte. Muito bom estar com você novamente. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muitíssimo nessa tarde. Creio que o Senhor estará ministrando seu coração e talvez não seja para você especificamente, mas quem sabe para uma pessoa próxima, para uma pessoa que você ama, que esteja passando por um problema como esse, e você pode aprender da parte de Deus aqui e depois compartilhar e abençoar essa pessoa. Fique conosco. É isso aí. Pablo Bernardes, doutor, ele é psiquiatra e médico do trabalho. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafael, boa tarde, pastor Arlan, boa tarde, ouvintes. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, discutindo um tema tão relevante, tão importante e cada vez mais prevalente, especialmente nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de pandemia a gente vê aí muitos corações sendo estraçalhados ou afligidos, e é tão importante a gente disseminar o bom conhecimento e também a palavra de Deus, para que as pessoas sejam animadas, consoladas e encontrem bálsamo, refúgio, segurança nessa época tão difícil. Sem dúvida, o ouvinte manda também o pedido de oração, a gente vai orar por todas as áreas, por todos os problemas, mas especialmente sobre o tema, né? Sobre depressão. Conte o seu testemunho, mande a sua mensagem, que daqui a pouco a gente registra. Doutor Pablo, o senhor sentiu uma mudança? O senhor também é pastor, né? O senhor também é pastor? O senhor sentiu uma mudança nos consultórios psiquiátricos, uma mudança espiritual nesse tempo de pandemia, o aumento dessas doenças psicossomáticas, problemas relacionados à saúde mental? Rafael, é incrível a gente perceber nessa época como as doenças psicológicas e psicossomáticas deram um salto, mas um salto muito grande. Muita gente perdeu o esteio, o alicerce,
E a gente tem visto isso se refletir na saúde delas, tanto física, quanto mental, quanto emocional, quanto inclusive espiritual. Os atestados, que a gente chama dos CIDS-F, que são das doenças psíquicas, aumentaram aceleradamente. E daí a importância da gente discutir melhor esse assunto. Sem dúvida alguma. E o senhor, pastor Arlan, tem observado isso nos aconselhamentos entre alguns irmãos? A gente sabe que a maioria, né, são pessoas de fé, pessoas que têm buscado auxílio espiritual. Não é que as pessoas que tenham fé também não passem por problemas, né, pastor? É exatamente isso, né, que você mencionou, Rafael. Por incrível que pareça, eu tenho percebido no nosso meio o favor de Deus. Realmente esses alimentos que nós temos compartilhado por meio das lives que o pastor Luiz tem feito, os pastores, isso amenizou e trouxe amenizou esse impacto, né? E trouxe fé no coração dos irmãos. Mas claro, há casos de irmãos que estão ansiosos, estão com medo. E claro, muitos também não falam, porque uma das características do doutor que está aqui, né, que trabalha com isso, sabe que uma das características é a pessoa se isolar, e muitas vezes ele não comunica, ele não fala o que ele está passando, né? Talvez por alguns casos porque a primeira vez também acontece isso, a pessoa não sabe, né? Não tem discernimento, não consegue distinguir, então é a primeira vez que ele está passando por uma depressão. E outros também, claro, não fala porque já faz parte também da depressão ficar isolado, né? Mas graças a Deus tem nos sustentado, e os casos que chegam para nós estamos dando assistência. Claro. Doutor Pablo, do ponto de vista natural, muitas pessoas que não imaginavam que tinham depressão se depararam com esse problema, ou na verdade a depressão já existia nesses casos e a pessoa nem imaginava que tinha essa patologia? Só foi um gatilho, né? Exatamente, se foi um gatilho. Ou as duas coisas também, né? Os dois casos. Pode ser as duas coisas. Na verdade, o quadro de depressão na medicina, ele é retratado como um quadro crônico que começa ou tem perduração de pelo menos 2 semanas e que vem, por exemplo, com tristeza acentuada, aquela perda de prazer pelas atividades que antes a pessoa tinha prazer, aumento ou diminuição do peso, aumento ou diminuição do sono, às vezes ela fica mais agitada ou fica mais lenta, lentificada, a concentração, as funções cognitivas diminuem, muitas delas começam a ter pensamentos ou sentimentos de querer morrer. A gente vê isso até nos personagens bíblicos, como Jó, que pediu a morte. Sim, é verdade. E outras coisas mais, por exemplo, fadiga, a pessoa perde o vigor físico, até mental, sabe? Agora, a depressão, ela é multicausal. Existe um fator genético, a gente vê isso, que quem tem familiares com história de depressão tem uma predisposição maior a ter, mas não quer dizer que vá ter. E tem outros fatores que se associam a isso e que podem levar a ela. Então, fatores individuais, por exemplo, pessoas que têm personalidade mais explosiva, mais lábil, mais tímida ou mais perfeccionista, têm uma tendência maior de desenvolver quadros assim. E tem também os fatores externos. Então, por exemplo, conflitos no trabalho, problemas de relacionamento familiar, matrimonial, problemas financeiros e essa própria Covid aí, né? Sim. Que tem assustado, tem gerado tanta exposição de dor e morte, isso também assombra as pessoas. Então, juntando isso tudo, muitas delas acabam desenvolvendo ou tendo o gatilho agora, a depressão. Sim. E a mídia, né? A grande parte, não vou falar toda, né? Mas a grande parte da mídia tem, né, ela tem promovido isso. É uma trilha sonora, né? Como num filme de terror precisa de uma trilha sonora equivalente, né, para aquele filme, né? Uhum. A trilha sonora hoje da mídia, né, da maior parte, ela também provoca, né? Sim. Um medo, né? E desperta. Por isso que uma das medidas que a gente já tem orientado de antemão é para a pessoa ter o equilíbrio em relação a essas informações.
ela filtrar essas informações que vêm, da onde está vindo, qual a fonte dessas informações. Outra coisa, preciso ficar o tempo inteiro ligado no jornal para saber se no país tal, no município tal, no estado tal, estão aumentando as mortes. Virou uma paranoia. Então, esse desequilíbrio, essa, entre aspas, paranoia, tem adoecido muitos corações. A palavra de Deus diz, né, em Romanos, capítulo 2, capítulo 12, verso 2, né? Não vos conformeis com este século. Não entra na forma, no pensamento desse mundo, né? Porque o mundo jaz no maligno. Então, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu recomendo, você que está nos ouvindo aí, leia, no máximo leia ou ouça a Rádio Vinha. Leia as informações, é claro, não fique desinformado, mas você não precisa ser atualizado com esse placar que hoje é propagado, né? De mortes e de pessoas infectadas. Recomendo que você vá para a palavra, né? A pessoa, qualquer ser humano, né? Qualquer pessoa que está nos ouvindo, é necessário, eu creio que até a ciência deve dizer isso, mas a Bíblia que diz: ouça boas notícias. Isso vai fazer bem para sua alma, né? Tô certo, doutor? Pegando uma carona. Pela ciência também, eu creio que a ciência concorda com a palavra nesse aspecto, né? Sim, é isso mesmo. A gente tem aconselhado isso aos pacientes, e como cristão também, a gente lembra do texto lá de Lamentações, em que a nação de Israel experimentava uma calamidade como que a gente está enfrentando hoje no mundo, e Jeremias falou: olha, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É verdade. Então, o fator esperança agora é sobretudo um fator de alicerce mesmo, onde a gente pode firmar as nossas emoções para que a gente ande bem. Nesse tempo, Rafael, ouvinte aí, uma das coisas que nós, como pastores aqui, falamos, o quão importante é o serviço da igreja. É um serviço essencial, né? Quando nós fomos privados ali de cultuar a Deus, eu tenho que falar para você que está nos ouvindo aí, que o serviço da igreja, ele é tão essencial quanto, com todo respeito, a outros serviços que são ditos como essenciais, porque o nosso serviço é o serviço da alma, né? Nós estamos aqui, né, caminhamos juntos aí com um profissional, com um psiquiatra, né, com um psicólogo, para esse auxiliar, né? Eu creio, como pastor, que para mim é fundamental. Então, nesse tempo, né, eu creio que é fundamental você ter essa santa expectativa de coisas boas, né? Focar assim na palavra, investe o seu tempo, né? Leia um bom livro, um livro que fale a respeito de Jesus, que fale a respeito da fé, que vai fortalecer a sua fé. Isso tudo colabora. Começar o dia orando faz diferença? Eu não começo sem, né? Eu sou alguém que realmente entendi que esse é o caminho, né? Começar o dia, né, lembrando que você é amado de Deus. Não pegue ali o seu Instagram, não pegue o seu celular, mas a primeira coisa que você deve fazer, na cama mesmo, abra ali, ou até com seus olhos fechados ali, né? Invoca o Senhor, declara a bondade, o amor dele para contigo, e que vai ter coisas boas para acontecer no seu dia, né? Tem uma santa expectativa de coisas boas. Muito bem, vamos registrar a participação dos ouvintes aqui, são muitas, no 99997-2005. Graça e paz, eu sou a Neuzirene. Olha que bênção esse programa, especificamente nessa área, pois meu irmão está com problemas mentais, já perdeu a esposa e a gente já conduziu ao encontro com Deus, mas não consegue ainda tomar a decisão de crer em Deus, que Ele pode fazer com que a sua vida seja restituída. Pede oração. Daqui a pouco o pastor vai orar a respeito desses pedidos de oração, dessas pessoas que estão desesperadas. Mas sem dúvida alguma, a fé talvez seja o melhor remédio aí
para curar esses problemas relacionados à saúde mental, e a gente aqui também tem um especialista, que é o Dr. Pablo Bernardes. Graça e paz, como sempre, esse programa nos abençoando com pautas tão importantes e com notáveis tão preparados. Um alô especial ao meu pastor de governo, Arlan Oliveira. Sou Paulo Ricardo, do Louvor do Botânico. Conhece o Paulo Ricardo, pastor? Conheço demais, uma bênção. Ministro Louvor, muito bom tê-lo conosco, Paulo. Bom dia, graça e paz, meu nome é Débora. Hoje, aos 16 anos, ainda sofro convulsões que tive aos 10 anos. Tenho declarado que Jesus já me curou. Peço oração pela confirmação da minha cura completa. Deus abençoe o pastor Marcos e todos da rádio. Muito obrigado pela audiência e certamente o seu nome estará nos pedidos de oração. Abraço para o Dr. Pablo, ele já me salvou uma vez. Obrigado, doutor. É o Weber Arantes. Weber, grande abraço para você. Muito bem, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o primeiro intervalo, como passa rápido o programa. Daqui a pouco a gente volta, lembrando que a gente está falando sobre depressão, prevenção e tratamento em tempo de pandemia e a importância da fé nessa época de Covid-19. Conosco, grandes notáveis, o sigam no Instagram, eu recomendo, Pablo Bernardes, doutor, arroba DR Pablo Bernardes, e também grande pastor da Igreja Videira Botânico, arroba pastor Arlan Oliveira. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando o Mesa dos Notáveis pela Vinha FM 91.9, contando com a sua audiência, com a sua participação por meio do nosso WhatsApp 99997-2005. O tema de hoje, participe conosco: depressão, prevenção e tratamentos em tempos de pandemia e a importância da fé para superar esses problemas. Conosco, grandes notáveis, Pablo Bernardes, psiquiatra e médico do trabalho, cujo Instagram é @Dr. Pablo Bernardes. O siga nas redes sociais. Arlan Oliveira conosco, pastor da Igreja Videira do Botânico. O Instagram dele é o @PR Arlan Oliveira. Entra lá e o siga. Para quem quer acompanhar o meu trabalho também nas redes sociais, @Rafael Vasconcelos, jornalista. Ouvinte participa conosco, 99997-2005. Daqui a pouco, pastor Arlan, ele vai falar sobre homens de Deus que sofreram muitos problemas, que tiveram depressão, que pediram inclusive a própria morte. Daqui a pouquinho vai ser muito interessante, a gente vai aprofundar nesse tema. Antes disso, a gente registra as participações. A Lucimar, olá, boa tarde. Por não concordar com muita coisa que tive nos últimos tempos, depressão, por ficar com medo, pânico. Estou sendo medicada há mais de um ano. A gente vai orar pela Lucimar também, sem dúvida alguma, no final do programa. Joene, boa tarde, amo toda a programação da Vinha. Quero dizer a vocês que, graças a Deus, tem essa rádio abençoada. Ouço todos os dias a palavra através dessa emissora. E ouvindo, eu consegui entender o quanto o Senhor Jesus me ama e não tenho medo de nada. Me sinto amada e protegida por Deus. Tenho fé que Deus está ao meu lado. Olha só que mensagem de fé, mensagem animadora para todos nós. Boa tarde, meu nome é Cristina, moro em Trindade. Gostaria de saber se a depressão é uma doença 100% espiritual. Dr. Pablo, que está nessas duas esferas, né, pastor e psiquiatra, ele pode responder. É 100% espiritual? A maioria das depressões não. Existe também um elemento da depressão que é um elemento mais físico, mais cerebral. A gente nota isso quando faz o acompanhamento clínico, que existem alguns neurotransmissores, algumas substâncias cerebrais que elas diminuem. E aí essas substâncias são importantes para fazer a conexão dos nossos pensamentos entre um neurônio e outro. É por isso que a gente entra com um antidepressivo. Mesmo tendo a nossa fé, eu sou cristão, e mesmo assim mesmo a gente tendo como base a palavra de Deus, essas substâncias, as medicações muitas vezes são um auxiliar
que ajudam a equilibrar essas substâncias cerebrais e com isso aumentam o nosso vigor, diminuem a tristeza, diminuem a ansiedade. É como quando a gente precisa de um óculos, porque a gente está com problema de visão, então o óculos ajuda a gente. Como quando a gente está com uma lesão na perna, a gente precisa de uma muleta, ou faz um curativo ali para ajudar naquilo ali. Então é por isso que a gente usa essas substâncias. Muita gente tem a ideia errônea, equivocada, de que o psiquiatra vai passar medicação para dopar a pessoa e tirar ela da sanidade, como se aquilo fosse resolver a depressão. Não vai resolver mesmo. As medicações auxiliam, mas precisa da ajuda do paciente, precisa de uma série de outros cuidados ao redor. E para nós cristãos, nós entendemos que a base de tudo é a nossa fé no nosso Deus. Muito bem, mais participações de encontro com o que o senhor falou. Ela diz o seguinte: passo ao Luzinete, sempre luto contra a depressão. Na igreja que eu ia, os crentes diziam que as pessoas com depressão eram endemoniadas, que davam brecha para o diabo trabalhar. Ela foi ao encontro e conheceu a graça. Ela acompanha a vinha todos os dias, os ensinos do pastor Aloísio. Ela diz que estudou melhor também o livro Detox Espiritual. Diz que no caso dela sempre sentia dor nos nervos, no corpo inteiro. Até hoje não gosta de mercado, feiras, nada de contato. Essa é uma característica, né, das pessoas que têm depressão se isolarem? Sim, a maioria delas. Então, eu vou entrar nisso, o pastor vai complementar também. O livro que eu escrevi chama Depressão no Cristão. Aliás, só um parêntese, né? O senhor os coloca à disposição aqui para sortear 2 exemplares, 2 livros. 99997-2005, o ouvinte participa e concorre aos livros Depressão no Cristão. É uma pergunta, né? Quebrando paradigmas e propondo soluções à luz de textos bíblicos e da medicina. 2 livros a partir de agora. Mande a sua mensagem, 99997-2005. Então, esse é um problema que a gente encontra muito no meio cristão, esse paradigma, essa ideia de que o cristão, por ser cristão, não enfrenta dificuldades, não pode inclusive ter uma depressão. A gente vê na Bíblia, por exemplo, no Salmo 119, o salmista falando assim: Senhor, de todo o coração eu te busquei, eu sou teu servo. Mas no mesmo salmo ele fala assim: mas a minha alma verte de tristeza, quando o Senhor vai me consolar? No Salmo 116, o salmista diz assim: amo o Senhor, eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Mas no mesmo salmo ele diz assim: eu caí em tribulação e tristeza, volta minha alma ao teu sossego. A gente lembra do exemplo de Jó, que era um homem íntegro, reto, segundo as próprias palavras de Deus, não tinha homem como ele, e chegou por tudo que ele passou, a perda dos 10 filhos e a doença física, chega um momento que ele pergunta: por que em vez do pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Eu não canso de me revirar na cama até amanhecer. E ele chega a pedir a morte. E a gente vê cristãos consagrados, como por exemplo Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, grande pastor batista lá da Inglaterra. Ele teve um quadro de depressão que começou aos 24 anos e contra ela lutou a vida inteira. Então muitos cristãos enfrentam isso, qualquer um de nós é passível a isso. Eclesiastes fala assim: tudo sucede a todos, qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, tanto ao justo quanto ao injusto, quanto ao que sacrifica quanto ao que não sacrifica. Então a gente precisa olhar a depressão de uma forma mais humana, para a gente ter mais compaixão, mas também de uma forma mais divina, para a gente ter misericórdia, tratar bem, usar como cristãos que somos a nossa fé como base de tudo, mas se preciso for, também aquilo que for necessário para complementar. Isso é fruto, né? Isso é obra, vou nem falar fruto, né? Fruto vamos deixar para o espírito, mas isso é uma obra, né, do diabo, que veio com a queda. Então, e isso foi algo que originou lá na queda. E eu concordo, né, que realmente tem casos que são espirituais, já lidei com casos assim, de pessoas serem, né, curadas ali no encontro, serem libertas,
né, daquele espírito maligno, mas também lidei com irmãos preciosos, homens de Deus, mulheres de Deus que passaram por lutas assim. E que, claro, com o tratamento ele se recuperou, e claro, com a palavra. Tem também o nosso querido Pablo Bernardes aqui, o doutor, ele falou também, tem o caso de Elias, que é um caso assim muito, também muito gritante, porque ele tinha acabado de vir de uma grande vitória, mediante uma pressão ali, vencendo ali os profetas de Baal, e uma mulher, a esposa de Acabe, né, trouxe medo nesse grande homem de Deus que fez fogo cair do céu. Ele entrou em depressão e pediu a morte, né? O Davi também entrando na caverna de Adulão junto com mais 400 amargurados. E eu quero te dar uma chave. Elias, ele venceu como? Deus deu a ele uma comida por meio dos anjos. Ou seja, você quer vencer a depressão? Uma das maneiras é você alimentando do evangelho, das boas novas, da obra consumada, na qual você deposita em Cristo, né, toda a expectativa e a certeza de vitória. Isso foi como Elias fez, ele comeu uma comida que veio ali dos anjos, uma comida que veio do céu. Mas também Davi, como que Davi venceu? Davi venceu louvando. No Salmo diz, mostra Davi louvando ali na caverna, na medida que ele louvava a Deus, engrandecia o nome de Deus, ele foi sarado, e os 400 também, que depois se tornaram valentes de Davi. Então nessa caverna, ele teve uma experiência ali num lugar escuro, num lugar sombrio, ele teve uma experiência ali de louvar a Deus e conseguiu sair, né, dessa depressão. Então, a palavra de Deus diz que nós podemos, em Filipenses, olha só, Filipenses 4, diz para nós não devemos andar ansioso por coisa alguma. Devemos pedir com oração e súplica, com ações de graça, apresentando a Deus. E Ele vai trazer paz no seu coração. A palavra de Deus diz também em Filipenses, né, que nós devemos, olha só, lançar fora, né, tudo aquilo que é todo pensamento ruim. É uma decisão nossa também. Você pode lutar também decidindo pensar outra coisa. A seta vem, o dardo inflamado vem, um pensamento negativo de morte, né, de você ter expectativas ruins do seu futuro. Mas Filipenses fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, aqui tem algumas chaves, né? Aí você fala, pastor, mas, né, você não me entende, pastor. Eu luto para não pensar isso. Então, eu te desafio também a permanecer constantemente lendo a palavra, com a porção da palavra. Guarda isso, né? E não fique acusado. Se você precisar de ir no médico, num profissional, vá. Não é pecado, não é errado, né? Você vai junto com o médico ter esse acompanhamento, não fique acusado, porque uma das coisas que acontece com o cristão é a acusação. Imagina só, um pastor, eu conheço, né? Já tive um amigo meu que teve depressão, um pastor, e aí ele ficava acusado também, mas eu sou pastor e agora eu tenho essa depressão. Então o diabo também utiliza disso para te acusar da sua fé. Então lança fora toda culpa, toda condenação, não fique procurando em você uma saída, olhe para Cristo, Ele é o seu Salvador. No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O senhor falou em lutar aí, o paciente falando, mas eu luto, eu não consigo. Então, indo para a palavra de Deus, ela tem um texto muito bonito que fala assim, então lute ou se esforce, mas para quê? Para entrar no descanso do Senhor. Exatamente. Tem que esforçar para descansar. É um paradoxo tremendo, né? Maravilhoso. Né? O descanso, vou falar algo aqui também. Lá em Atos capítulo 2, quando fala do batismo do Espírito Santo, fala que eles estavam assentados. Depois você olha lá na sua Bíblia. Então eles foram
batizados e cheios do Espírito Santo como? Descansando. Uma posição de conforto, né? Você é cheio do Espírito quando você está descansando. E tem uma conexão. Você pode ligar os pontos aí. Quando você é cheio do Espírito, você manifesta o quê? O fruto do Espírito Santo. E qual que é um dos frutos do Espírito Santo? Paz, amor e alegria. Amém. Alegria. Então realmente esse é o caminho. Aí como é que você vai descansar? Vamos seguir nessa linha de raciocínio. Quando você entende na obra consumada lá na cruz do Calvário. Quando você entende que Cristo, né, consumou essa obra. Quando você vai para a luta sabendo que você já é vencedor, não olhando para você, mas olhando para a perfeição de Cristo. E aí você pode e vai entrar no descanso. Muito bem, o ouvinte participa conosco no 99997-2005. Boa tarde, meu nome é Ariston. Sofri depressão há alguns anos atrás. Tomei vários medicamentos de uso controlado por anos, mas só consegui me livrar desse mal e dos medicamentos quando comprei uma bicicleta e comecei a praticar ciclismo. A prática esportiva é importante também? Olha, tem tantos cuidados que são importantes, Rafael. A gente pode falar um pouquinho deles. Vamos. A gente pode levar em conta o sono. A pessoa precisa adequar o seu sono, mudar alguns hábitos. Vou falar do exercício especificamente, que foi a pergunta. Quando a gente pratica exercício, no nosso corpo são liberadas as endorfinas. O que elas fazem? Elas relaxam o nosso corpo, elas têm uma ação analgésica também. O exercício físico, ele aumenta a serotonina, ou seja, diminui a ansiedade, diminui a tristeza também. O exercício físico, ele diminui o cortisol, que é o hormônio que, quando em grande quantidade por longo tempo, está relacionado ao estresse. O exercício físico diminui ele. Então o exercício físico ajuda-nos em muitas funções, aumenta o nosso sistema de defesa, ajuda-nos nas tensões do dia a dia, nos ajuda a dormir melhor, inclusive, regulando essa questão do sono em muitos aspectos. Então é muito importante o exercício físico. Nesse tempo de pandemia aí, se não dá para sair de casa, já vou fazer uma propaganda, faça como a minha esposa. Ela põe o YouTube lá na televisão, liga num programinha de ginástica e malha dentro de casa. Lá em casa minha esposa malha com os meninos também. Ajuda nas duas áreas, né, pastor? Exato. Ajuda a cansar os meninos um pouquinho. Sim. Tranquilizá-los. O sol também, né, doutor? Muito importante. Tomar sol nas horas certas, né, claro. Sim. É importantíssimo. Falando do sono relacionado com o sol, uma coisa que é interessante, o nosso sono, quando a gente tem problema de insônia, geralmente a gente pode aumentar ou ser um gatilho para depressão. Então, um cuidado que a gente tem que ter é sempre tentar dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Sei que nem sempre dá, mas essa rotina, quando a gente consegue, na maioria dos dias, a gente consegue manter o nosso ciclo circadiano bem regulado. Isso melhora o nosso sono. Além disso, quando a gente dorme de luz apagada, o nosso corpo produz a melatonina, que induz o nosso sono, aquele sono mais restaurador. Aí a gente pode acordar mais cedo, pode meditar na palavra, pode ir lá para a sacada tomar um sol na hora certa. Isso. Praticar um exercício, comer bem, uma dieta boa. E aí são cuidados que a gente pode ter que ajudam a prevenir a depressão. Me tira uma dúvida. Eu falava isso com um irmão meu. E ele falou assim, isso era antes daquelas cortinas blackout, por exemplo. Você pode muitas vezes dormir a hora que você quiser, o quarto vai estar muito escuro e aí você pode fazer uma rotina diferente. Isso é verdade ou existe algo do organismo, né? Que de maneira até miraculante diz que são 9 horas da noite, tá escuro, a noite é para dormir e você acorda pela manhã. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Então, a ideia é essa ideia da melatonina e do ciclo circadiano. O que acontece? Aquilo que a gente acostumar o nosso corpo, ele vai responder. Só que a gente vê pelos estudos médicos que quem troca a noite pelo dia tem uma prevalência maior ou uma predisposição maior a desenvolver doenças crônicas. Como asma, como depressão, inclusive. Então, o nosso corpo, ele foi feito por Deus
para que a gente respeite o dia e a noite. É verdade. Para que a gente durma durante a noite, de preferência de luz apagada, e para que a gente acorde e durante o dia tenha vigor. Por isso que o cortisol, que é o hormônio, entre aspas, do estresse, mas na verdade quando ele é produzido em quantidade pequena, ele é produzido mais durante o dia. Para quê? Para nos manter vigorosos. Então a gente foi feito assim. O problema é que a gente altera, a gente bagunça toda a nossa muito rotina. Escuro e trocar o dia pela noite. Não adianta. Não, eu falo por uma experiência, né? Tem um irmão que ele estava trabalhando assim, né? Fazendo plantões, e ele falou que, assim, a priori, ele trabalhava até pouco, eram 2 dias na semana, mas a saúde dele foi assim, devastada. Ele trabalhou durante 2 anos assim, e falou, olha, que ele voltou a trabalhar no horário normal, ele falou assim, impressionante. É outra vida. E ele estava ansioso, nervoso, irritado. Ele chegou a um ponto que ele falou assim, ó, não dá para trabalhar assim. Da experiência dele, né? Sim. Não tô falando, claro, mas eu creio que é isso, que a Bíblia também fala disso, né? O sono da noite é o sono restaurador, sabe? Câncer, tem muitos cânceres que estão ligados à noite. Que hora que o ouvinte tem que dormir, então? Qual que é a recomendação? Aí depende do organismo. Então, às vezes, para mim, dormir 6 horas é suficiente, para você tem que ser 8. Para mim tem que ser 10. Ou, às vezes, dormir para mim às 10 da noite e acordar às 6 é ótimo. Mas para você tem que ser às 8:30 e acordar mais cedo. Cada um tem um relógio biológico e cada um tem que entender o seu relógio biológico. E sentindo o seu corpo ou ouvindo o seu corpo de uma forma mais sensata, a gente pode adequar o sono da melhor forma, de acordo com o seu organismo mesmo. Perfeitamente. Mais ouvintes participando. O Hudson Nakamura, o pastor Arlan. Olá. É 10. O Hudson é ouvinte assíduo aqui, irmão precioso, oftalmo. Que maravilha. Graça e paz. Dei uma crise de pânico ano passado e desencadeou uma depressão. Gostaria de ser sorteado com esse livro, Cristão e Depressão. Sou ouvinte dessa rádio todos os dias e tenho sido muito abençoado. Muito obrigado pela audiência. Boa tarde, irmãos. Meu nome é Ítalo. Quero participar da promoção também. Ele é da videira do Garavelo, dizendo que esse tema é uma benção. A Bíblia tem uma receita top. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pois depressão e excesso do passado. Se vivermos o presente em Cristo Jesus, vencemos a depressão. Evangelista Robson Vieira do Nascimento, Igreja de Cristo, Jardim Presidente. Muito obrigado, meu irmão, pela audiência, por estar conosco todos os dias. A paz de Jesus, sou Maria Ferreira de Bela Vista. Gostaria de ganhar o livro. Mais participações, paz do Senhor, quero muito ganhar o livro. É a Kátia Santos. A pessoa que tem depressão, qual a melhor estratégia para lidar com essa enfermidade? Então, no livro eu uso o acróstico da palavra atitude para propor algumas soluções. Vou ser rápido aqui. Então eu pego o atitude, pego o A de atitude e falo em alterações de hábitos. E aí dentro disso até falo do sono, inclusive. O T de atitude, eu falo de tratamento medicamentoso. Quando preciso for. O psiquiatra às vezes nem vai prescrever medicação. Depressão leve não se trata com remédio. O I de atitude, a gente fala de iniciação esportiva, de exercício físico. O outro T de terapia psicológica. Os psicólogos podem ajudar muito. E em casos de cristãos, por que não o aconselhamento pastoral tão importante, né? O U de atitude, de união familiar, do suporte da família em meio a tudo isso. O D de atitude é de dieta adequada, corrigir a nossa alimentação. Tem alimentos errados que favorecem o aumento de quadros assim, e tem alimentos certos que nos ajudam. E o E de atitude, para nós cristãos, o principal, que é a espiritualidade, que é a nossa fé bem arraigada na palavra de Deus. Muito bem, Ivan Foguinho participando conosco, graça e paz. Sou ouvinte, sou da Igreja Videira Bueno. Sim, a questão espiritual e se derramar na alma e atingir a mente e todo o físico. Exemplo, o desequilíbrio hormonal, pois tratei sim com espírito, consciência e terapias. Hoje estou limpo,
Graças a Deus, quero ganhar o livro. A Gilda, uma vez fui diagnosticada com depressão. Com ela as receitas de medicação de uso contínuo. Ok até então. Quando li a bula, quase infartei. Então resolvi clamar ao Senhor. Sei que ficaria pior se tomasse aquela medicação. Como o pastor disse, muitas depressões são de causa física. Pensei então, a fé vem pelo ouvir. Eu precisava de fé. Foi o suficiente para ficar livre da depressão. Temos que tomar posição. Usar dos nossos sentidos ligadinhos em Deus. Nada melhor do que a armadura de Deus. Se revestir da armadura do Senhor. Tenha fé. Durmo, que é uma beleza hoje. Olha que testemunho da Gilda, né? Sim. Impressionante, poderoso, né, pastor? É. A palavra de Deus, olha só o que diz Hebreus capítulo 8, versículo 12. Tem a ver com o que o irmão falou. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E isso, né, essa questão de culpa, de condenação, de medo, tudo isso aí é raiz para a depressão. Então, quando você lança fora, né, todo esse pensamento, né, que você carrega de repente culpa, de coisa que aconteceu no seu passado, né, condenação, e entenda que Deus também, uma vez que você aceitou o Senhor Jesus, né, isso foi resolvido lá na cruz do Calvário. Nós temos ouvido tantos testemunhos, tantos irmãos que têm ouvido a palavra, o evangelho, né, a graça, o favor imerecido. Inúmeros testemunhos de irmãos que têm sido curados, né, curado de depressão, né. Eu tenho um caso, né, como eu falei para você, de um testemunho impactante daqui a pouquinho também. Então, de um irmão que ele era pastor e alguns anos atrás ele teve isso. E sabe como que ele venceu? Alimentando. No Salmo 23 diz que o Senhor nos leva a pastos verdejantes e nos guia, né, e nos leva também para águas de descanso, né? Então, quando você alimenta certo, você vai descansar. Quando você alimenta dessa obra consumada, né? E ele termina falando que bondade e misericórdia certamente seguirão. Então, quando você tem esse entendimento, você anda dessa maneira, isso vai tirar, né, o medo, vai tirar a ansiedade, você vai confiar que, né, que Deus ele te sustenta, que de repente a depressão vem por conta de pressões no lar, financeira, medos que vão surgindo. E aí você olha para você, não consegue enxergar uma saída e aí entra nesse processo, né, de depressão. Teve um testemunho de um irmão que falou uma vez que ele estava com pânico e depressão. E aí ele foi conversar com uma pessoa e aí esse irmão falou: olha, eu recomendo você ir para bota o pé no chão, vai para tinha uma mata ali na frente da casa, falou: vai lá para essa mata, canta louvor, chorando, mas canta. Ah, mas não tô com vontade. Canta louvor, louve a Deus. Então eu escutei um que começou a ouvir a palavra também e ele foi completamente curado, ouvindo o evangelho, ele foi curado, e esse outro, ele foi curado, né, louvando a Deus. Aí você fala: mas então nunca mais eu vou ser atacado? Não, querido. Aí, como disse o irmão também, se coloca a armadura, porque o dardo, o diabo, ele tem uma virtude, ele é persistente, ele não se cansa de fazer o mal. Então, de tempos em tempos, você tem que se posicionar em Deus, né, para você desfrutar da vitória. Olha que interessante, Salmo 57:1, o salmista fala assim: eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo ou as calamidades. Nós estamos em época de calamidade. E no mesmo salmo, o salmista fala: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores. Mesmo em épocas de calamidades, ele está cantando louvores. Verdade, sem dúvida alguma. Poderoso. São testemunhos preciosos. E chegou um testemunho aqui por meio do Mesa dos Notáveis. Olha só, Wesley Pereira: graça e paz, sou da Videira Portal. Alguns dias, em entrevista com o pastor Naor no Mesa dos Notáveis, eu ouvi ele falando sobre a questão da necessidade das pessoas.
e que elas teriam herança. E por isso, primeiramente, elas têm que ser filhos para receber a herança. Apliquei essa verdade em um cliente, hoje por telefone, quando de repente o Espírito Santo agiu e ele começou a chorar. Depois me falou que estava com começo de depressão, onde era para ser uma venda, acabou sendo evangelismo, e fiquei muito impactado. Foi mais de 30 minutos com ele falando do amor de Deus. Irei visitá-lo. Na entrevista estava o pastor Giles e o pastor Naor Pedrosa. Foi um programa que fizemos poderoso na última sexta-feira. Olha que testemunho impactante. Nós somos sacerdotes, né, pastor Arlan? Aonde a gente vai, sim, a gente proclama a palavra de Deus. Nós somos esses que né, estamos aqui para iluminar. Engraçado, né? Depressão tem essa questão de trevas, né? De escuridão. E nós somos a luz do mundo. Estamos aqui para iluminar. O nosso falar, né, é para trazer luz, é para trazer o sal. O sal também ele tem a ver com sabor, né? A vida que o Senhor nos deu, Jesus fala, né? O diabo é que veio matar, roubar e destruir, em João 10:10, né? Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em Cristo você pode desfrutar da paz, né? Em João 10:14 que a paz que eu tenho, eu vos dou. Então, você que nasceu de novo, você já tem a paz de Cristo. Apenas, né, perceba ela, entenda aonde que você vai desfrutar dela, que é nas regiões celestiais. Amém? Amém. E já que estamos falando de herança, Salmo 73:26 diz assim: ainda que o meu corpo e o meu coração fraquejem, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então a segunda parte do texto é muito mais importante do que a primeira, não é? Verdade. A nossa ouvinte, ela pergunta: Dr. Pablo atende pelo plano de saúde Goiânia. Ela diz que quer ganhar um livro, que tem o hábito de dormir no mesmo horário, mas tem uma ansiedade que dá até uma dor no peito, e ela quer ser livre. Daqui a pouco, uma oração poderosa do pastor Arlan. Com certeza, amém, muitos milagres vão acontecer. Hoje, eu creio nisso, sem dúvida. Fique ligado, hoje com mesmo. Com certeza, daqui a pouquinho. O senhor atende por esse plano de saúde? Não atendo, mas pede para ela fazer contato no meu WhatsApp, a gente dá um jeito de atendê-lo, sem perfeitamente. Eu posso passar o WhatsApp do senhor, esse aqui mesmo? Sim. Muito bem, vamos lá. WhatsApp aqui, já estou passando direto para o ouvinte: 999 28 20 70, tá? Entra em contato com o pastor, tem uma alma muito generosa, né? O Dr. Pablo Bernardes. Muito bem, pode ligar para ele que aí vocês combinam a melhor forma. 99997-2005, ouvinte participa conosco. Ângelo Rodrigues: boa tarde, só uma correção, João 10:10 não fala do diabo. Em contexto está falando dos religiosos? Eu não sei se foi citado aqui João 10:10. Sim, aqui João, ouvinte fazendo essa 10, observação, 10. Né? O que a palavra de Deus diz aqui: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse ladrão aqui, com certeza é o diabo. É a obra do diabo, né? A obra do diabo é matar, roubar, verdade, e destruir. Mas o Senhor veio para que nos dá vida e vida em abundância. Verdade. Cleibson: a graça e a paz, foi curado de uma depressão violenta através de um encontro na videira, depois da morte do meu irmão, do término de um relacionamento e depois de perder um emprego de 16 anos de empresa. Deus é bom. Cleibson dando mais um testemunho impressionante, né? O que Deus faz na vida das pessoas. Ele é o médico dos médicos, né, doutor Pablo? Isso mesmo. É bom a gente a gente lembrar que existe o luto normal, que não é um período de depressão necessário para todo mundo se reerguer e transformar aquela dor em uma saudade. O luto normal, ele geralmente dura ali de 4 a 6 meses, às vezes até um pouco mais. E se a pessoa não passar por essa fase do luto da forma adequada, ela pode desenvolver sim um quadro de depressão também. Mas o luto não é a depressão, e a depressão não é o luto.
Muito bem, o pastor Pablo, já vou me despedir dele, né? Daqui a pouco o último bloco com o pastor Arlan Oliveira, vai ter uma palavra de fé e também Amém. a oração. O pastor tem um compromisso, o Dr. Pablo Bernardes, né? Que também é pastor, por isso que eu tô alternando, né? A forma de chamá-lo. Muito obrigado pela presença, pela participação. Daqui a pouquinho a gente vai sortear o livro, né, que o senhor carinhosamente deixou à disposição dos nossos ouvintes, até para ajudá-los aqui. Depressão no cristão, quebrando paradigmas e propondo soluções à luz de textos bíblicos e da medicina. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Rafael. Obrigado, pastor Arlan. Eu sou teólogo, a caminho de ser pastor, só retificando aí. Mas eu quero deixar. O senhor já tem um coração de pastor. Obrigado. Deus vai nos guiando no que devemos fazer, né? Perfeito. E eu quero terminar com um versículo. Como cristão que sou e entendendo que esse é o caminho tão importante para nós como cristãos, um versículo que diz assim: bem-aventurado ou verdadeiramente feliz é o homem que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Salmo 84, 5 e 6. Amém. Ou seja, todos nós passamos por vales áridos nessa vida. Em tempos de Covid é bem fácil perceber isso, mas que a gente consiga passar louvando, olhando para frente, com esperança no coração, tomando os cuidados certos, cuidando de nós mesmos e dependendo de Deus. Amém. Porque aí, o que vai ser hoje um vale árido, amanhã vai ser um manancial. Amém. Maravilha. Eu, só para liberar o senhor mesmo, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, vamos fazer, né? Sim. Rafael, graça e paz, gostaria de saber do doutor se os sintomas da TPM podem ser considerados uma depressão. No meu caso, é como se depois do meu ciclo eu me tornasse outra pessoa. Até pensamento de morte eu tenho, mas depois volta tudo ao normal, com a mesma alegria de viver. TPM, doutor, é sinal de depressão? Então, Rafael, tem a TPM onde os hormônios mudam e a pessoa realmente a mulher fica mais irritada, fica mais chorosa. Isso passa, isso não é depressão, isso é dos hormônios. E tem um transtorno que a medicina descreve como transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma TPM muito mais severa. E tem que ser tratado, dá muita ansiedade, o humor fica deprimido, dá irritabilidade, às vezes até sentimento de desesperança, mas isso também não é depressão, é um quadro que tem que ser tratado, pode ser melhor como eu digo, acompanhado e reduzido, e as mulheres quando tratam dele, elas conseguem viver vida normal. Muitas vezes os sintomas se abrandam e a pessoa recupera-se por completo. Então, esses dois quadros são difíceis, muitas vezes vêm e deixam a mulher bem alterada, mas eles podem ser acompanhados, tratados e, principalmente, eles não são depressão. O homem tem que compreender também, né, doutor, esses momentos da mulher. Tem que compreender e tem que ajudar, não só compreender, né? Muito bem, obrigado, vamos fazer gente. o seguinte, muito obrigado, daqui a pouco a gente volta, estamos tratando do tema depressão, prevenção e tratamentos em tempo de pandemia. Manda sua mensagem, daqui a pouco a gente registra e no próximo bloco tem a palavra de fé do querido pastor Arlan Oliveira e também uma oração poderosa, daqui a pouco no Mesa dos Notáveis. Estamos apresentando o Mesa dos Notáveis pela Vinha FM 91.9, contando com a sua audiência, com a sua participação por meio do nosso WhatsApp 9997-2005. Você faz o programa conosco. Tema de hoje: depressão, prevenção e tratamentos em tempos de pandemia e a importância da fé para superar esses problemas. Conosco esteve o Pablo Bernardes, psiquiatra e médico do trabalho. Conosco ainda aqui, graças a Deus, Deus é bom, Arlan Oliveira, pastor da Igreja Videira, botânico, cujo Instagram é @pastor Arlan Oliveira. O siga nas redes sociais, no Instagram, vale muito a pena, @PR Arlan Oliveira. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho também nas redes sociais, @Rafael Vasconcelos jornalista. 99997-2005. O ouvinte participa. Daqui a pouco tem uma palavra de fé e uma oração
poderosa. Fique conosco. Boa tarde aos notáveis e aos ouvintes. Minha pergunta vai para o Dr. Pablo. Ele não está aqui mais, teve um compromisso, mas eu vou registrar sua participação. Tenho percebido que nossa sociedade sempre tem ido para extremos. Alguns anos atrás era vergonhoso fazer acompanhamento com psicólogo. Hoje tenho percebido que as pessoas têm se livrado do preconceito de ir ao psiquiatra para ser medicado. Ao meu ver, a sociedade pós-moderna, chamada também de delivery, sociedade imediatista, tem optado por medicação e ignora outras formas de tratamento para a depressão. Medicação, acompanhamento com psicólogo o tempo todo. O Oscar participa também. Meu nome é Oscar, japa da Uber, e desejo ganhar esse livro Depressão no Cristão. Mais pessoas participando. Meu nome é Henrique, eu já tenho 4 anos fazendo tratamento e fiquei 1 ano sem fazer. Tem pânico, tem possibilidade de uma saída para ele. Daqui a pouco a gente vai orar. Eu creio que essa pode ser a saída para sua vida. Maria Viana, boa tarde, pastor Arlan. Eu perdi meu sobrinho e fiquei com raiva de Deus, pastor. Não tinha entendimento, embora já há muito tempo na igreja. Achei que fosse morrer. Fiquei internada 19 dias, pedi perdão a Deus e fiquei curada, mas ainda choro de saudade do meu amado sobrinho. Isso já faz 3 anos que ele faleceu. Tinha muita raiva de Deus. Compreendo, né, essa dor que você sente. Realmente é uma dor, né? Eu já perdi um sobrinho também, eu posso falar isso para você. Mas entenda, Deus não tem, né? Deus não tem nada a ver com a morte. Deus não se alegra com a morte. Deus, ele veio para nos dar vida, né? E em abundância. Então a morte, ela procede da obra do maligno, como eu disse naquele texto, né? Por mais que o maligno pode até usar pessoas, pode usar ladrões, salteadores, mas é obra do maligno. Então crê somente, crê que o Senhor, ele é justo, né? Crê que Deus tem coisas boas, né? E quando você leva esse pensamento, crendo que Deus deu salvação ao seu sobrinho, né? Não sei como que é a situação, mas crê, porque nós temos, a qualquer instante nós podemos desfrutar da salvação do Senhor, né? Enquanto vivemos. Então, quando você entende que isso não é obra de Deus e que isso é obra do maligno, aí você muda esse sentimento, né? Como você arrependeu, como você disse, né? De pensar assim, você mudou a sua mente. Agora, recomendo você orar para que Deus possa tirar essa dor. A palavra de Deus diz, né? Que Ele te fortalece, Ele te ajuda, né? Em Isaías 41:10, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, né? No segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 29, diz que o Senhor ilumina as nossas trevas. Então, inclina, né, o seu coração para Deus e enche o seu coração de alegria, né? Na medida que você louva, que você contempla, que você medita, que você renova a sua mente, né? O Espírito Santo vai enchendo você com a alegria de Deus. Amém? Amém, maravilha. Daqui a pouquinho mesmo a palavra de fé, a oração. Agora os vencedores do sorteio dos 2 livros aqui, carinhosamente oferecidos pelo Pablo Bernardes, ele que é psiquiatra e médico do trabalho. Muito bem, a Lucimar ganhou um dos livros e a Núbia Paula Salazar são as 2 vencedoras. A produção vai entrar em contato com vocês para entregar, para vocês virem buscar o livro aqui na Vinha FM. Muito bem, pastor, desde já agradeço a sua participação, sempre cheia de fé, sempre oportuna. Muito obrigado.
fique à vontade aí para as considerações finais, a sua palavra de fé e a oração final. A palavra de Deus diz em João 14:1, foi um momento no qual os discípulos de Jesus estavam ali preocupados, com medo, porque Jesus iria partir, né? Eles iriam perder ali a presença do Senhor Jesus física, e eles ficaram atemorizados, né? A palavra de Deus diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, eu quero declarar na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, que se em algum momento, né, você passar por um momento de medo, de estresse, de depressão, crê no Senhor, crê nessa obra consumada, né? Creia que Ele é bom, que Ele te ama, né? Enche o seu coração de louvor, mesmo chorando. Eu te desafio, louve a Deus, coloque uma boa música que louva o nome do Senhor, que engrandece o nome do Senhor. Vá para a palavra, encha sua mente com boas notícias, o Evangelho, né? Isso tudo é bênção para você. E não fique acusado, né? Pastor, eu já me encontro numa situação como essa, eu sou crente, né? Procure sim um profissional, não há mal nenhum nisso, né? Procure um profissional, de preferência ali, né? Um irmão também, para poder te auxiliar. E claro, né? A oração, ela é poderosa. Já vi casos de pessoas, né, serem curadas de depressão. Agora, nesse jejum que nós estávamos, nós tínhamos uma oração, uma live de oração, e terminou ali a live de oração. No outro dia, uma irmã me procurou, falou: pastor, aconteceu um milagre. A minha mãe estava depressiva, não estava nem falando, tamanha depressão, e eu coloquei ela para ouvir a live. O senhor orou na hora e ela foi curada, acordou no outro dia falando. Então estava, né, já estava ali com outro estado de espírito. Então eu quero te desafiar a crer que o Senhor é o seu pastor e que nada vai te faltar, que Ele vai te levar a pastos verdejantes, junto das águas de descanso, e vai refrigerar a sua alma. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você que está aí e por todas aquelas pessoas que você conhece que têm passado por esse problema. Nós vamos interceder em favor delas. Pai, em nome de Jesus, estou aqui enviado da parte do Senhor como sacerdote para ligar aqui na terra e será ligado no céu palavra de vida, alegria, saúde no corpo, saúde na alma, vida abundante no espírito. Ó Deus, eu declaro, Pai, que o Senhor sim é o nosso pastor, que o Senhor cuida de cada um desses que estão nos ouvindo agora. O Senhor é o nosso pastor. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos e sabemos que nada vai nos faltar. O Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve, pegue nas nossas mãos, nas mãos de cada um daqueles que estão nos ouvindo, que tem passado por depressão, e leva ele a alimentar de pastos verdejantes, alimentar da palavra, ó Deus, e desfrutar do descanso, refrigerando a sua alma, removendo toda ansiedade, todo medo, toda preocupação. Oh Deus, confiado somente na justiça que provém de Cristo. Livra ele de toda culpa, livra ele de toda condenação. Oh Deus, que por mais que ele esteja agora passando pelo vale da sombra da morte, mal nenhum ele vai temer. Mal nenhum, porque o teu bordão e o teu cajado vai consolar cada um deles. Oh Senhor Jesus, o Senhor já preparou para cada um deles, uma mesa na presença do adversário, uma mesa, um banquete, na qual tem o pão e na qual tem o vinho, na qual ele pode desfrutar, comendo do pão e bebendo do vinho, oh Deus, do sangue que foi derramado.
A tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu declaro que essa enfermidade, por causa das suas pisaduras, eu declaro que os meus irmãos é sarado agora. Ó Deus, não, ó Deus, com base num sentimento, mas pela fé, de uma maneira simples, porém miraculosa. Eu creio em milagres. Eu declaro agora um milagre. Ó Deus, unge a cabeça de cada um com óleo, mas com óleo de alegria. Oh, Espírito de Deus, eu declaro um transbordar de vida. Oh, Espírito Santo, eu declaro que cada um vai encher o seu coração com a sensação, com a convicção, com a fé, que bondade e misericórdia, favor imerecido, certamente seguirá a vida do meu irmão todos os dias da sua vida, enchendo ele com uma santa expectativa de que coisas boas o Senhor tem para eles. Livra-os de todo medo, de toda culpa e de toda condenação. Eu declaro cura sobre aquele que está enfermo, sobre aquele que está depressivo, sobre aquele que está com uma tristeza profunda, que está ansioso, que está em pânico. Eu declaro, ó Deus, que esses são dias de cura, dias de vida. Receba agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu oro ao Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Depois dessa palavra cheia de fé, essa oração poderosa, a gente encerra o programa de hoje agradecendo muito os trabalhos do Gessé Antônio na mesa de áudio, a grande produtora e apresentadora Honória Ditz. A gente volta amanhã, você continua na Vinha FM com o talentoso Guilherme Rigonato, que daqui a pouco vem aí para comandar a programação dessa emissora abençoada. Vinha FM, a trilha sonora do céu. De segunda a sexta-feira, a partir do 12:30, informando e formando opinião. Você ouviu Mesa dos Notáveis.